Gente, estou aqui de volta. Estou já aqui com a minha entrevistada, a nossa quinta edição do Roda de Saia, a psicóloga Laís Potério dos Santos. Bem-vinda, Laís, ao nosso quadro. Vou deixar que ela se apresente um pouquinho para vocês. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos. Estou aqui com a Miriam, nessa roda de conversa. Eu sou psicóloga, atuo aqui em Campinas há 35 anos. Eu estou na Unicamp há 33 anos, no CAISM da Unicamp, e trabalho basicamente lá com saúde da mulher. No consultório eu trabalho com toda a face, com atendimento em psicologia, Mas na Unicamp com saúde da mulher, com obstetrícia, com tudo que a gente acaba ficando meio generalista lá, porque a gente precisa... ainda mais agora, a gente precisa atender todas as áreas, Mas eu estou na gestão há mais de 10 anos, na gestão da área da psicologia, e fui convidada para falar, para esse bate-papo com a Miriam, a respeito das mulheres, Laís, antes de ser psicóloga, antes de ser a minha entrevistada, ela na verdade é uma grande amiga. Nós já nos conhecemos há um tempão, nem dá para falar aqui o tempo, Mas dançamos juntas, é uma pessoa que eu admiro muito e achei interessante trazê-la aqui para que a gente possa divagar em algumas coisas que eu acredito que tem sobrecarregado e cansado muito as mulheres. Então o nosso tema de hoje é mulheres superatarefadas, irritadas, cansadas, certo, Laís? Certo. E nesse tema eu tenho a perguntar então para nossa entrevistada, Laís, no seu olhar como psicóloga, esse exagero, esse cobrar da mulher, essa coisa que a mulher em busca de uma atuação mais ferrenha no mercado de trabalho, de um reconhecimento mais gigantesco no mercado de trabalho, na busca de ocupar um espaço maior, no seu olhar, isso traz à mulher uma participação dela, uma cobrança maior daquilo que ela acredita que deixa de desempenhar em casa? Então, eu acho que tem uma coisa cultural nisso, a mulher, ela foi criada para ser meio que rainha do lar, para dar conta de tudo. Essa expressão. É horrível essa expressão. Rainha horrível. do lar, eu tenho horror dessa expressão. Horror. Mas eu preciso contextualizar isso, Claro, com vontade. Ela foi meio que criada para gerenciar essa casa, para cuidar, Inicialmente, há muito tempo atrás, ela ficava só com o cuidado dos filhos. E que não é só, Mas não era só o cuidado dos filhos, era dos filhos, do lar, do gerenciamento dessa casa, se ela podia ter algum ajudante, uma ajudante, para ajudar, uma empregada, alguém, ainda mesmo assim era da responsabilidade dela se tinha as coisas, se não tinha, o que ia fazer, se tira o carne, se não tira, todo esse gerenciamento era dela. A mulher sai ao mercado de trabalho em pé de igualdade com esse homem, pé de igualdade assim, porque ela tem condições de... A gente sabe que o mercado ainda paga diferença, ainda paga diferente para homem e para mulher, embora ela tenha condições de desempenhar a mesma função com igualdade, Mas para a mulher, às vezes, acaba sobrando coisas do tipo, ela está no trabalho, quem vai buscar o filho, ele teve febre, quem que vai deixar de ir na reunião para ir, Então, algumas vezes isso acomete mais as mulheres que os homens, Eu acho que vem mudando nas famílias, dentro das famílias, e conforme a negociação desses casais, de como que nós vamos fazer isso. Nós vamos ter filhos, o projeto do filho é nosso, é de nós dois, e como que nós vamos lidar com isso? Às vezes, eu percebo que a mulher acaba ficando penalizada com relação a isso, em que ela precisa sair do trabalho, ela precisa explicar para a chefia dela, será que eu posso, não posso, pago horas, depois... Então, isso causa um estresse emocional
né? Uma carga mental maior, porque ela vai precisar se dividir aí, às vezes num segundo turno, num terceiro turno, né? E tudo tem que ser perfeito, né? Exato, Tudo tem que ser perfeito. A mãe tem que ser perfeita, a profissional tem que ser perfeita, a amiga tem que ser perfeita, a amante tem que ser perfeita, a mulher tem que ser, né, perfeita, e assim vai. E eu acho que realmente essa cobrança, que eu falo isso com muita propriedade, porque assim, eu às vezes, muitas vezes, por sinal, eu paro diante do espelho e aí eu me pergunto assim, nossa, precisa de tudo isso? Né? Será que não dá pra gente colocar um pouquinho o pé no freio, buscar olhar mais para si do que para todo um contexto? Mas é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Deixa eu te perguntar outra coisinha lá. Eu tenho lido algumas matérias, tenho tido acesso a algumas matérias que fala que essa irritação, esse atarefamento da mulher de forma excessiva, né, isso tem levado a um aumento de quadro de depressão. Você realmente acha que... Qual é o fator, no seu olhar enquanto psicóloga, qual é o fator maior para esse olhar aí de aumento do número de depressão por mulheres que atuam concomitantemente em casa, com a família e também que tem uma atuação fora de casa? Olha, eu penso que toda essa... o que dá pra gente dizer que assim, toda essa vivência dessa carga emocional, dessa carga mental, né, desse trabalho que é intermitente, que não para, tanto as cobranças e pressões no trabalho, as pressões em casa, a pressão no planejamento das atividades de casa, né? Seja eles até de lazer, né? Se existe um planejamento com seu filho, com férias ou com viagem, às vezes ela acaba ficando sobrecarregada com isso, com a organização. Toda essa sobrecarga, acredito que pode trazer um adoecimento. Esse adoecimento, um dos adoecimentos pode ser uma depressão, né? A depressão, como qualquer outra doença, como uma doença, também outras doenças psicossomáticas também podem acontecer, né? Então, eu acho que assim, a carga mental, ela pode trazer adoecimento? Sim, eu acredito que sim. Essa carga emocional, essas coisas que não são resolvidas, né? Isso eu acredito que pode trazer um adoecimento, né? Pode levar a um estresse, né? Pode levar a um burnout, como qualquer função que você está desempenhando e que existe um estresse próprio dessa função. Então, por exemplo, nós estamos próximo do Dia das Mães, né? Uhum. Então, o Dia das Mães... como é que foi esse projeto de mãe, né? A gente, como mulher, eu tinha um plano de ter filhos, ou um desejo remoto de ter filhos. Pode ser que na minha vida eu tenho vontade de ser mãe. Isso daí é inerente da mulher. Ou como tem mulheres que não foram despertadas e dizem, não quero ter filhos. Né? Não penso em ter filhos, nunca pensei, nunca tive esse desejo. Mas muitas vezes o desejo de ter filhos, você consegue planejar isso. Planejar dentro de um relacionamento, existe um relacionamento legal e que me deu vontade nesse relacionamento de me tornar mãe. E isso não é parte só, não deve ser só parte de um desejo seu como mãe. Ele deve ser num desejo do casal e do homem também de ser pai. Então, justamente, o projeto de vida deles é ter um filho em comum. Mesmo que nunca tiveram, não sabem como vão reagir, não sabem como vai ser. Então, existe muitos precalços aí pelo caminho. O projeto de vida, do projeto da vinda desse bebê, ele é A2. A gente não sabe se no decorrer disso, se esse projeto vai continuar sendo A2 ou não, ou vai ser isolado, vai ser de pai e de mãe. É um projeto do casal, e como vai ser isso depois, a gente não sabe.
como que eles vão levar. E pode ser que eles, num determinado momento, se o casal não consegue ficar junto, ou não está dando certo esse relacionamento, o que acontece? Eles podem resolver separarem, mas eles nunca vão deixar de ser pai e mãe daquela criança. Às vezes, a mãe se sobrecarrega ainda mais por isso. O ato da separação, não, exato, ela acaba pode, sobrecarregando ainda porque mais. ela está sozinha nisso, ou então ela pode contar com a outra pessoa que não vai deixar de ser pai, mas vai continuar buscando, vai continuar dividindo tarefas, vai continuar se importando e dando esse suporte para o filho, esse suporte necessário para esse filho, né? Então, isso a gente não sabe como vai ser. Tem mulheres que, quantas mulheres são chefes de família e sozinhas, né? E que elas não têm com quem dividir mesmo, né? Por mais que o pai seja legal, que continue atuando, que continue ajudando, que continue participando de tudo isso, da formação desse filho, do esteio emocional a ele, né? Da participação, isso acaba sobrecarregando essa mulher, que sim, eu acredito que tem um estresse adicional, né? Como ela vai lidar com isso, como esse casal em nova formação vão lidar, né? Porque são, às vezes, famílias que se formam a partir dali, novas famílias, então isso pode causar um estresse. Não sei se eu estou te respondendo. Não, aí eu acho que sim. O que você está me perguntando. Com certeza. Então, mas assim, essa questão das tarefas, né? E você falou dessa divisão entre o casal. Existe aí uma diferença que eu acredito muito grande entre executar tarefas e planejá-las. Nessa execução e nesse planejamento, você acredita que o lugar da mulher nisso, ela mais executa do que planeja, ou ela planeja e executa menos, ou qual que é o seu olhar disso? Olha, eu acho que ela acaba sendo cobrada, ela é levada para um lugar que vai para o planejamento. Porque, por exemplo, por mais que ela trabalhe, por mais que ela trabalhe fora de casa, que ela organize e escolha uma escola dos filhos que lhe atende, que é possível dentro do contexto, ela escolher uma escola que dá suporte e é uma escola que ela acredita na educação que eles estão passando e que ela tem uma atitude, claro, participativa junto dessa escola, porque não dá para a gente pôr o filho na escola e pagar a escola e não participar disso e não entender que tipo de educação que eles estão dando. Não é só chegar na frente do colégio e despachar o filho lá. A escola é longe da escola ser um dispensório, certo, em que você, pelo menos assim vejo, em que não é porque eu pago uma escola cara. Eu falei num quadro anterior, nós falamos sobre a participação das famílias na escola. Então tem um quadro anterior, depois se você quiser acessar. Sim, eu quero acessar, sim. Pode continuar. Então, porque às vezes eu vejo as cobranças que as pessoas às vezes têm das escolas. Mas a escola que não passou isso, a gente tem que acompanhar como... tanto como a escola oferece a educação, o planejamento, como que ele está passando, mas no corriqueiro, como que eles estão lidando com as coisas, como que eles estão lidando com os bullying, como que eles estão lidando com a relação das crianças entre si, se são crianças que têm respeito com os professores ou não. Não acho que eu estou pagando a escola e que o professor está lá como empregado a meu serviço, né? Ele não está, ele está ali participando da educação do meu filho, e levando a discussão, a reflexão, e a gente precisa disso, né? Desse social, dessa convivência, dessa parte educacional, e a gente não tem como a gente não participar disso, né? Enquanto pais, né? São tarefas que eu acredito que a gente está dividindo na formação da criança, né? Então, não me perdendo aí, você perguntou a respeito
da diferença entre a execução de tarefas com o planejamento das tarefas. Sim. A mulher se encaixa mais numa, no outro, ou ela acaba eu acho que ela acaba assumindo a coisa do planejamento, assumindo para si. Eu acredito que assim, os casais mais modernos, as formações mais atuais, ele já tem uma participação maior nisso. Ele está podendo participar um pouco mais, eles às vezes podem dividir do tipo, olha, segunda, quarta e sexta você pega, terça e quinta eu pego, nessa semana, na outra semana nós vamos rodiziar, ou é interessante para mim tal coisa, porque eu tenho uma reunião que é fixa no meu trabalho todo final de tarde, na terça-feira, então eu preciso estar lá, ou então mesmo de poder dizer, olha, eu preciso de uma noite com amigas, ou então eu preciso de uma atividade física que seja, eu preciso fazer aula de dança, ou então é uma coisa que eu gostava de fazer, eu posso continuar. Ela tem um momento dela poder fazer para ela. Isso é extremamente saudável. Que é saudável e que é uma coisa que ela está fazendo ela por ela, para ela. Então, uma coisa que é um momento dela e que ele vai se responsabilizar, talvez de pegar a criança na escola, de chegar com essa criança, de colocar as regras, não, ó, chegou, coloca a bolsa no quarto, você vai para o banho, depois que vem para não sei o quê, enquanto isso, é meu dia que eu vou cozinhar tal coisa, que seja coisa simples, mas que ele possa se responsabilizar que aquele dia é o dia dele, e isso vai ser saudável para os filhos. Porque os filhos, e para o casal, porque eles vão se sentir apoiando, dividindo tarefas, a casa não é dela, ela não é a rainha do lar, né? Não precisa de nada disso, a casa é deles, foi planejada para eles, é um canto de afetividade, em que a gente coloca, faz as escolhas e compartilha e escolhe, né? Como eu vou resolver isso, como eu vou fazer, como que eu vou fazer ensinamento dos filhos, como que eu vou poder passar valores, que é tão necessário, né? O quanto é necessário a gente também poder dividir, ter horários de não abrir mão de tomar café junto, de poder fazer uma refeição que seja junto, da gente poder saber como é que foi o seu dia e cada um poder contar um pouquinho como é que foi o seu dia, foi bom, não foi, foi chato, isso foi pesado, porque isso vai fazer também bem para os filhos saberem e conhecerem um pouquinho a gente. Mas eu tenho assim, essa já é a 5ª edição. Em cada edição nós tivemos muito pautado essa coisa da demonstração de afetividade entre as famílias, né? Entre os filhos com os pais com os filhos e o casal mutuamente. E aí, assim, independente dessa questão de relação familiar ou de construção familiar, me fala essa mulher irritada, super atarefada, cansada, como é que ela consegue se libertar ou pelo menos se sentir mais leve nessa cobrança toda? Você como psicóloga, o que você orienta aí para as nossas internautas aí? Como que a gente deve conduzir isso tudo para não chegar nessa fase de irritação, né? De estresse, de depressão? Qual que é o caminho para a gente tentar, sei lá, equilibrar essa situação? Eu acho que assim, a conversa dentro das famílias, cada um poder se ver ali dentro, nem maior nem menor, todo mundo tem o seu valor, tem sua importância e todo mundo pode ajudar. A casa não é só de um, a casa é de todos. Todos precisam se responsabilizar por tarefas, mesmo que simples, né? Mesmo as crianças. E isso pode ser construído. Principalmente as crianças. Principalmente. O casal é um formador desses meninos, dessas meninas. Exato. Tem tanta coisa aí que a gente sempre fala, né? Da questão da igualdade.
o trabalho aí de gênero, né? Como é que Sim. você respeita uma condição de mulher e a mulher de homem. Outro dia, vou te falar que eu estava conversando com o meu filho colocou assim um posicionamento que, primeiro que eu fiquei feito uma pavoa, né? Eu olhei, gente, que lindo, né? E é para isso que a gente educa os filhos mesmo, para respeitar não só o posicionamento, respeitar o outro ser, né? Seja mulher ou seja homem, mas para dialogar e refletir a respeito das consequências dessa questão da desigualdade, o que isso traz para a gente. E aí, Laís, ele mencionou assim, poxa mãe, nós estávamos numa discussão e uma amiga minha mencionou, pinta assim, o homem como se o homem é um monstro, né? O homem colocando a mulher muito numa situação de vítima mesmo, né? Vitimista com relação ao homem. E ele, quando ele foi questionado, uma discussão na sala de aula, e ele, quando ele foi questionado, surgiu uma situação desse, por que pintar o homem como se monstro fosse, né? Então existe uma cobrança, da mesma forma que a gente iniciou a nossa conversa, falando da questão da mulher como rainha do lar. E aí ele mencionou, né? Ele falou assim, olha, eu acho que essa visão, ela está muito equivocada, porque toda vez que você sobrepõe um gênero e diminui o outro, você não consegue chegar à igualdade, né? E aí a questão que se fez lá, a ordem do dia era o feminismo, né? E ele disse, então tenta enxergar como homem, assim, olha, como se fosse homem. O homem, da mesma forma que tem essa cultura sobre a mulher, o homem também carrega consigo aquela cultura de ser o provedor, homem não chora, homem tem que ser forte o tempo todo. Como que vocês acham que a gente lida com tudo isso também? Homem não pode mostrar emoção, se ele se mostra um pouco mais romântico, ele pode ser confundido como frouxo, como... E assim, ele posicionar nessa situação, né? Como assim o homem não chora? Por que o homem não pode mostrar emoção? Né? Então eu acho que essa coisa o trato, né, entre as pessoas, e a gente tem que educar os nossos filhos com esse conceito, né? Esse conceito de que demonstrar fraqueza não é pecado, né? E assim, sei lá, seguir por uma condição de ser um humano mais feliz, sim, né? Porque muitas pessoas relatam o quanto existia nas casas, nos cuidados, né, dentro das famílias, o lugar muito de homem e de mulher, né? Por exemplo, famílias que tinham tantos filhos homens como filhas mulheres, determinadas tarefas eram só cobradas das meninas e os homens eram tidos como poupados. Então o homem não precisava fazer nada, o homem, tudo era tarefa das meninas. Então essas diferenças, elas existem. Em algumas famílias elas ainda existem. Então eu acho que está mudando, porque é mais saudável você poder criar os filhos com igualdade. Do mesmo jeito que você ensina a menina, você ensina o menino. São regras. Você não ensina todo mundo a tomar banho, a escovar os dentes, a ser aseado, a ser cuidadoso com as suas coisas, a arrumar a sua gaveta. São responsabilidades que precisam ter. Agora, por que não existe tarefa de homem e de mulher? É muito mais saudável. É um erro enorme. É um erro enorme se a gente faz diferenças. Do mesmo jeito que eles precisam ter treinados que levou a toalha para o quarto, precisa trazer do quarto, pendurar num lugar. E quantas vezes que luta, né, gente? Fazer o filho... Simples. E que roupa que a gente tira não fica no chão e que precisa levar... Precisa destinar, ou vai para o armário, ou vai para lavar, mas não tem jeito. Que sapato não fica no meio do... Não dá para ficar no meio do quarto, ou no meio da sala, ou aonde entra, né? E deixar, e daí ele não vai embora para a sapateira se a gente não leva.
né? E não é uma questão se eu tenho empregado ou se eu não tenho empregado em casa. O sapato é seu. E a criança é capaz de carregar o sapatinho ou o sapatão, né? Brincava muito com os meus meninos, às vezes largavam, eu falava, pelo amor de Deus, um rapaz com calçando 44 jamais pode deixar o sapato no meio da rua, isso daí é tombo na certa, vai me quebrar todos os dentes, se eu tropeço num sapato desse, né? Porque a gente vai brincando e vai fazendo coisas que a gente vai falando, mas não desistir nunca, né? Porque é essa educação. E também não dá pra gente achar que porque eu tô namorando, acabei casando, a gente não sabe como que é a educação do rapaz que a gente... Por isso que conhece, quanto mais a gente conhece, é melhor, porque tem coisas que são de educação. Às vezes vem de uma educação familiar... Muito divergente. Muito divergente, em que ele não come se a mãe não põe no prato, em que vai exigir que, além de tudo, que você faça comida e que não partilha nada disso, e que não divide. Aliás, na maioria das vezes, esse tipo de situação, dessa divergência de educação e cultural aí, se nós não conhecermos, né, a outra pessoa que vai viver conosco, se não conhecer, a probabilidade desse relacionamento não ir adiante é muito grande, né? Porque eu vejo assim também, Laís, o seguinte... Existe muita situação ainda onde a mulher se porta como se ela não é a mulher, ela toma o lugar de mãe na vida do seu parceiro. Sim. Então eu acho que a gente precisa saber lidar com isso daí, né? É engraçado você ter falado disso, porque ontem ainda eu ouvi de uma paciente jovem, com 17 anos, que já está num relacionamento há 2 anos, e ela dizia assim, então, porque o meu marido, eu sou meio mãe do meu marido. E eu dizia, mas como é que é isso? Ah, porque eu faço tudo para ele, ele depende de mim como fosse mãe dele. E daí a gente fica pensando, mas isso daí é confortável para você? Como é que é essa situação? E ela tem só 17 anos. Já tem um filho, e ela não tem filho ainda, ela está grávida, vai ter um filho. Mas como que é a visão, né? Como é que é o projeto de vida? Como ela entende isso? Né? Ser mãe do marido é tudo aí nesse momento? Que outro projeto ela tem, né? Vai ter um bebezinho, ser mãe do bebê, mas e aí? Que mais, né? Então, essa é dona de casa? E daí deu, né? Parece que não cabe mais nada, porque já está numa zona de conforto de coisas que ela acredita que é o bem, que ela está bem. Se ela está bem com isso, ótimo. Mas eu não sei se isso daí vai satisfazer durante muito tempo, né? Se nós analisarmos o perfil da mulher de hoje, não vai satisfazer, né? Porque a exigência de nós, a nossa exigência conosco mesma é muito grande. Então, quando você fala do estresse, do planejamento, sim, eu acho que quem planeja a situação, quem fica na coordenação, ela acaba sofrendo mais. Ainda mais se esse planejamento incute se você ainda lida com isso de uma certa culpa, né? Por exemplo, eu tenho que ser perfeita no trabalho, eu tenho que ser perfeita em casa, eu tenho que ser perfeita com os filhos, né? Não posso falhar em nada, porque às vezes eu posso esquecer determinadas coisas, né? A gente até aceita chegar em casa, por exemplo... Só errar é humano. Porque é da natureza do humano. E se eu sou boa profissional, às vezes eu não consigo ser 100%. Às vezes a gente é 100% num negócio, né? Outros já dá 70%, se eu sou 100 de um lado, às vezes a gente vai sobrar e vai faltar coisas, né? Porque é natural, é da natureza do humano. A gente não dá conta de tudo, gente. Não, é humanamente impossível dar conta de tudo, perfeitamente. Quando a gente fala assim dessa coisa do que a mulher tem que buscar, né, para que ela tente pelo menos amenizar essa cobrança toda e viver de forma mais leve em meio a essas tarefas todas que ela desempenha, dançar é uma das coisas, né? Sim. Vamos dançar? Bora dançar, né? Então, vamos dançar. Mas pode ser entrar para
fazer uma dança circular, pode ser ir para sua terapia, pode ser a reunião com as amigas, pode ser um bate-papo, né? Tem um tempo dela, com as coisas dela, academia, com o que ela gosta. Às vezes você pergunta, às vezes em consultório, você pergunta para uma mulher, e o que você gosta de fazer? E demora para poder sair. Ela não olha para si. Porque ela não olha para si, porque ela primeiro tem o que ela tem que fazer, e depois o que ela gosta de fazer. O que dentro do período dela, do tempo dela, da semana dela, o que ela faz para ela que lhe faz bem. Então isso, às vezes as pessoas não estão acostumadas. Não é egoísmo, né? Não é egoísmo. Fala assim, nossa, é como se a mulher... Não, mas a mulher tem um momento com as suas amigas mas ela é uma mulher casada. E Sim. aí, como é que ela passa com essa relação com o marido, né? E a gente tem que pensar melhor mesmo a respeito disso. Exato, é uma conquista que ela pode existir. Do mesmo jeito como é importante para o homem, por exemplo, ir no futebol dele, encontrar com aquele grupo de amigos, ir qualquer coisa, vou pedalar com os amigos, ter um grupo de corrida, ou então que ela pode também ir com ele, porque faz falta para o casal também eles fazerem coisas juntas. Claro, sem dúvida. Né? E poder dividir isso. E como tem coisa né? para fazer junto. E né? como tem coisa para fazer junto, eles podem estar dividindo. E as crianças vão saber lidar, e a gente vai saber. Essa organização familiar tem que ser muito conversada. Né? Nós estamos numa roda de conversa. E daí eu acho que tudo a gente resolve conversando e podendo olhar um para o outro, né? O que faz bem para o outro, né? Porque o relacionamento que a gente tem que pensar, tem que passar por isso, né? Estou com você, estar com você e querer saber o que te faz bem, o que te alegra, o que faz a diferença, né? Laís, a gente está terminando aqui, chegando ao final aqui da nossa conversa, e eu tenho uma última perguntinha para fazer para você, depois eu te dou um intervalinho para você despedir aí da galerinha e a gente encerra o quadro, tá bom? Você acredita que a desconstrução da ideia de que a mulher é a única responsável aí pelas tarefas de casa, ela é externa ou ela passa ainda em dias de hoje por uma mudança de comportamento da mulher? Olha, eu acho que se ela consegue relaxar nisso e tirar um pouco o peso dos ombros, de que a responsabilidade é dela, e eles o casal consegue conversar e entender isso, a tarefa vai ser dos dois. Ou pode ser que em determinados momentos vai ser dele, ora vai ser dela. E, olha, eu vou entrar num trabalho, eu vou entrar num projeto que vai exigir muito da gente e eu vou precisar contar com você. Então, nesses primeiros 6 meses, eu preciso... Então, ela já sabe como conduzir e que vai ser assim agora. Mas, em contrapartida, né, eu vou assumir determinadas outras coisas e vai ter momentos em que você vai conseguir. Tem casais em que, por exemplo, o marido nem trabalha na mesma cidade, né? Precisou conseguir um emprego bom, mas é em outra cidade, ela está aqui com um emprego bom aqui, com as crianças aqui. Então, eles têm que encontrar o bom para eles, o que faz, o que não pese tanto, o que ela encontre também um momento para ela e ele também. O segredo de uma relação saudável, de uma relação feliz, é a conversa, é o diálogo. É a conversa, é o diálogo, é olhar um para o outro, os dois para frente, e a gente poder. Bom, eu te agradeço de coração aí essa entrevista, esse bate-papo, trazer mais alguma coisinha de fortalecimento para nós mulheres, né? E também de fortalecimento enquanto relação casal, relação família. Que essa sempre é a proposta dos quadros que eu coloco, né? E, enfim, fica sempre à vontade. Se a gente quiser, conto com você para a gente discutir outro tema, porque eu sei que você, principalmente na questão da saúde da mulher, Laís trabalha desde 1986 no CAISM, então
tem uma bagagem de trabalho com a mulher, a saúde da mulher muito grande, e a gente vai te trazer aqui, ela vai voltar aqui no quadro com a gente para falar sobre a saúde da mulher, certo? Obrigada, Estamos aí. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Miriam. É um prazer estar aqui com vocês e espero ter contribuído aí no momento de reflexão. Com certeza contribuiu, viu? Gente, nós Feliz ficamos por Dia aqui. das Mulheres. Das mulheres e das mães. Todos os dias, né? Então, Todos sim. os dias, dias das mães, dias das mulheres, Exato. nós estamos aqui. Beijo para vocês, Beijo. até a 6ª edição do Roda de Saia no mês de junho. Fica com Deus. Tchau.